Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado pela sua vida. Você está feliz com Jesus? Há uma palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Tem uma palavra dos céus para as nossas vidas. Deus seja exaltado. Querido, abra a sua Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo é o de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Deus seja louvado. Versículo de número 1 diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diga-me, o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Jesus, essa é a tua palavra, continua falando conosco. Estamos na tua presença, para nós é tudo. Por isso, Senhor, me jogo nas tuas mãos, porque sou dependente total do Senhor. Tudo que acontecer, seja exclusivamente para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto familiar a todos nós. É certo que, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, é um texto que todos talvez aqui já leram, já releram e viram inúmeras vezes. Segundo Reis, capítulo 4, mostra-nos uma história, um momento de um casal em que por muitos anos eles desfrutaram e viveram, acessaram as grandezas de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, mostra-nos o momento em que esse homem, fiel a Deus, temente ao Senhor, decidiu no momento da sua vida estabelecer sua casa, estabelecer sua família, estabelecer os seus sonhos, seus filhos. E Deus, por sua vez, foi tão bom, foi tão misericordioso e generoso para com esse rapaz, com esse homem, ao ponto de dar a ele a sua esposa. E não somente a esposa, Deus deu a ele também 2 filhos. Ter 2 filhos no tempo bíblico em que nós estamos lendo, não era uma coisa qualquer. Ter 2 filhos do sexo masculino era sinal de uma bênção tal. Ter um menino já era sinal da bênção de Deus. Não ter uma criança do sexo masculino nos tempos bíblicos era o mesmo de que aquela casa estivesse desagradado a Deus. Alguns mais extremistas chegam a dizer que era o mesmo de como se Deus estivesse castigando a casa, castigando a família. Porém, este casal não só tem a bênção de Deus sobre si, mas também Deus deu a eles a bênção, a graça de gerar 2 meninos. Gerando 2 meninos, eles tinham a certeza de que a sua história teria continuidade, em que o legado seria
em que o legado seria transferido, iria ser passado de pai para filho. A preocupação da época, da cultura da época, em ter filhos, era por esta razão. Há de exemplo, a casa que não tivesse um homem, que não tivesse um filho, quando o pai viesse a óbito, a mãe perderia o direito de habitar naquela propriedade, perderia o direito de continuar vivendo naquela geografia, perderia o direito de continuar até mesmo com o sobrenome da família. Então, a pessoa passava, a mulher passava a perder toda a sua história. Ela perdia propriedades, ela perdia geografia, ela perdia sua identidade, ela perdia tudo que conquistou com muito suor, tudo que viu o seu esposo batalhando para adquirir. O costume da época era muito radical com as mulheres, então, por isso que existia a preocupação dentro do casal em gerar filho do sexo masculino, em ter um menino. Sendo assim, quando na casa só tinha as meninas, eles sabiam que a história não ia ser longa, a história ia ser pequena, não ia ter ninguém que ia dar a continuidade. Há de exemplo, alguns anos atrás, já alguns bons anos atrás, no nosso país, era mais ou menos assim, da questão do homem carregar, dar a continuidade do nome da família, e ir estendendo, e ir passando. Hoje, com a modernização, com tantas coisas acontecendo, já nem tanto é assim, nem tanto isso influencia mais, mas levar um nome, o homem carregar o último nome da família, era uma questão de honra, era algo que dava a ele força, dava a ele acesso, dava a ele direitos em alguns lugares. Então, imagina no tempo bíblico como isso era sério para ser tratado, sendo que então Deus está sendo tão maravilhoso e misericordioso com esta casa, que a Bíblia começa a dizer em que Deus deu a eles então 2 filhos, dando a eles 2 filhos, eles passaram a observar a atitude do seu pai, passaram a ver quem era o seu pai, nada mais, nada menos do que um servo de Deus, nada mais, nada menos do que um homem temente a Deus. Este homem que está apresentando, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, era um homem que servia ao Senhor com tamanha alegria, não somente ao Senhor, mas servia também ao homem de Deus, ao profeta de Deus. Esse homem tinha um compromisso na sua vida tão grande, tamanho, em que o seu ministério é marcado com uma servidão, com uma lealdade, com uma entrega, com uma generosidade tamanha, ao ponto de que esse homem, certa ocasião, ele vai guardar, ele vai proteger, sustentar mais de 100 profetas dentro de uma caverna quando são ameaçados. É este homem de 2 Reis 4 que vai cuidar desses homens agora na caverna com pão e água. Ele vai tirar o que tem, ele vai investir o que ele tem para guardar os homens de Deus, para abençoar o ministério dos homens de Deus. E o tempo vai passando, este homem vai servindo cada vez mais o profeta. O tempo vai passando, esse homem vai dando exemplos dentro da sua casa. Parece que eu vejo, ao ler o capítulo 4, as crianças na expectativa de ver a chegada do pai, as crianças na ansiedade de ver o pai entrando dentro de casa e dizendo o que é que Deus operou naquele dia, quais foram os milagres que ele vivenciou por intermédio do ministério do profeta, o que foi que ele presenciou naquela ocasião. E o pai contando, o pai narrando, o pai compartilhando as grandezas de Deus através do homem de Deus e tudo que ele está vendo, porque ele é servo do profeta, ele caminha com o profeta, ele estava junto com o profeta. Porém, o que chama a minha atenção em toda essa fidelidade, o que chama a minha atenção em toda essa entrega, o que chama a minha atenção em toda essa generosidade, é que em todo o tempo da Bíblia, ele sendo fiel
fiel ao profeta, homem exemplar na sua casa, pai exemplar para os seus filhos, homem digno de honra na rua. A Bíblia não cita o seu nome, a Bíblia não fala com o nome dessa pessoa. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu quero dizer a você que está aqui me ouvindo nesta noite, nem sempre você vai ser a pessoa que vai ser falada ou conhecida, mas fica tranquilo, tudo que nós fazemos no reino de Deus, tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós servimos diante de Deus, há um Deus que está sentado no trono, há um Deus que está anotando tudo que é feito na terra. Já deve estar comigo. Há um Deus que não deixa nenhuma das nossas sementes passar em branco. Pastor, não entendi, vou explicar. Talvez você precisa de que pessoas falem de você para você se sentir reconhecido. Nem sempre você vai ter uma foto, nem sempre vai ter o teu nome, mas tudo que você fizer para Deus, Deus saberá o que você fez. Tudo que você entregar para Deus, Deus sabe o que você entregou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou dizer o que o apóstolo Paulo disse em certa ocasião: meus irmãos, sede firmes e constantes, seja firmes e constantes, seja firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é em vão para o Senhor. Eu vou começar dizendo, Paulo está dizendo, ainda que ninguém coloque o teu nome, ainda que ninguém de repente lembre de fazer uma homenagem, o vosso trabalho não passará em branco, a tua semente não vai ser esquecida, a tua oferta não vai ser anulada. Pastor, o que o senhor está dizendo? Paulo vai dizer, não deixa com que isso venha te abater. Paulo vai dizer, não deixa que isso venha te desanimar. Paulo vai dizer, não deixa que isso venha te parar. Seja firme, seja constante, seja firme, seja constante. O que ele está dizendo é, saiba para quem você está fazendo, saiba qual a intenção que você está fazendo, saiba o que você está buscando, porque o vosso trabalho não será em vão para Deus. Eu quero falar para alguém na noite de hoje, tudo que você está fazendo, tudo que você já fez, tudo que você ainda há de fazer, eu tenho uma boa notícia para você hoje: nada vai passar em branco perante os olhos de Deus, nada vai ficar esquecido na memória de Deus. Acredita no que eu vim dizer hoje? Deus sabe o que você já fez, Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe o que você vai fazer. Haverá recompensas de Deus para você. É o que o texto está dizendo. Ele temia a Deus, ele é servo de Deus, ele é servo do apóstolo, do profeta, mas não tem o seu nome. Como não bastasse não ter o nome, o tempo passa. Certa ocasião esse homem entra em óbito. Parece que eu vejo a cena, sua esposa olhando, desesperada e dizendo, acorda, acorda. Ele não acorda. Parece que eu vejo os filhos chamando, papai, papai, papai. Ele não movimenta, ele não reage. Enquanto esse homem não está reagindo, enquanto esse homem não tem mais força para reagir, a Bíblia diz que então quando esse homem agora em óbito, não conseguindo mais reagir, porque morreu, eu imagino os filhos olhando para o pai, sem ver o pai agir, acostumado em ver o pai levantando bem cedo, e agora o pai está morto. A mãe olhando para os filhos e transferindo todo o peso para eles, agora dizendo, ainda bem que eu tenho vocês, porque se eu não os tivesse, eu iria perder tudo que nós conquistamos. Os meninos ainda precisam ser criados, precisa terminar de uma formação, eles são pequenos. A mãe agora começa a transferir uma responsabilidade, porém o tempo passa, pós-óbito, as coisas vão se apertando, a vida vai mudando, e quando a vida vai mudando, vai apertando, as dívidas foram se acumulando, enquanto tinha vai ajustando daqui, vai ajustando de lá, enquanto tinha vai puxando daqui, puxa dali, mas de repente foi acabando, porque os meninos estão crescendo, e criança da fase da adolescência para a juventude é terrível. Você compra uma camisa hoje, amanhã não serve, você compra um sapato hoje, amanhã não serve,
E parece que eu vejo as crianças pedindo: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero isso. E o dinheiro vai esgotando. Até que chegou uma hora que essa mulher olhou e falou assim: nós estamos com uma grande dívida, nós estamos com um grande problema. E o que é que nós vamos fazer? Os meninos não conseguem trazer recursos ainda porque são novos demais. A mulher está ciente de que na redondeza de sua casa, outras pessoas que se endividaram, os filhos foram levados como escravos para pagar uma parte da dívida, e algumas nem pagaram toda a dívida. A mulher está ciente de que quando o credor vier, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia. Ela está ciente de que quando o credor passa, ele passa somente no objetivo de arrancar o que a pessoa tem. Ela está ciente de que os seus dias com os seus filhos estão se acabando. Ela está ciente de que vai ver os seus filhos indo embora e ela não vai poder fazer nada. Pior, vai perder os filhos, vai perder a casa, vai perder a geografia, vai perder tudo que conquistou com muito esforço. A pergunta que começa a vir na mente desta mulher é: valeu a pena ser fiel a Deus e ao profeta? Será que vale a pena continuar? Porque na hora da crise, a crise é especialista em mexer na nossa fé. Na hora da crise, a crise é especialista em colocar uma dúvida no nosso coração. Na hora da crise, a crise é especialista em enviar uma voz para colocar em nós uma incerteza daquilo que Deus falou conosco. Na hora da crise, a crise ela é especialista em ofuscar toda a nossa visão. Você é uma pessoa de oração, mas na hora da crise, a crise é especialista em tirar a sua força para orar. Você é uma pessoa de jejum, mas na hora da crise, a crise é especialista em te impedir de jejuar. Você é uma pessoa de santidade, mas na hora da crise, a crise é especialista em fazer você pecar. Você já reparou que sempre na hora da crise, ela vem numa violência, ela entra numa forma sutil, mas faz um estrago gigantesco na nossa casa. Aonde tinha paz não tem mais, aonde tinha alegria não tem mais, aonde tinha provisão não tem mais, aonde tinha recurso não tem mais. Por quê? Porque estamos em crise. A crise, por sua vez, ela é especialista em deixar cicatrizes em nós, não somente na mente, mas também na alma. É especialista em deixar cicatrizes no espírito. Isso quando não deixa cicatriz no próprio corpo. Pessoas que arrancam o cabelo, pessoas que comem toda a sua unha, pessoas que ficam totalmente que vão se definhando. Por quê, pastor? Porque estão numa crise. A crise está falando na cabeça desta mãe: vai acabar a sua vida, não adiantou você servir, não valeu nada que você fez, isso tudo foi em vão. Eu sei que a crise é especialista em fazer isso, e o pior, a crise é especialista, é expert em trazer uma visão distorcida daquilo que não é. O que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz que vem o profeta, e quando o profeta está passando, ela vai dizer: aí vem o credor. Ela conseguiu enxergar no profeta, ele como credor. Olha bem para mim aqui, olha bem para mim. O credor usava roupa diferente do que o profeta. Um credor usava roupa totalmente negra. Este homem não tem roupa de credor, não tem jeito de credor, não tem passos de credor, mas a crise causou nela uma visão distorcida, que ela começou a olhar o homem de Deus como aquele que vai tirar da vida dela. Você já reparou que na hora da crise, a primeira voz que vem no nosso ouvido é: aí vem alguém para arrancar o resto que você tem, aí vem alguém para tirar o que você tem. Você já reparou isso? Que na hora da crise, as vozes começam a nos assombrar,
a gente fala, não, nem vou fazer isso porque vai que ele vem e arranca o que é meu. Ei, querido, deixa eu dizer algo dos céus para você. Profeta nunca veio para arrancar. Profeta na Bíblia não vem para arrancar. Profeta vem para acrescentar aquilo que ninguém pode acrescentar. Eu não sei se alguém está comigo. Profeta vem para ativar aquilo que ninguém pode ativar. Talvez a tua visão esteja tão ofuscada, talvez o coração esteja tão agitado, talvez a mente esteja tão bagunçada, e você fala, todo mundo quer o que é meu, ninguém quer o que é teu, ninguém quer o que é teu. Mas tem algo para te dizer, prepara-te, porque se está em tempo de crise, é no tempo da maior crise que Deus nos desafia para coisas maiores, para vivermos um milagre extraordinário. Eu vim desta casa hoje, debaixo de uma autoridade, de uma ousadia, dizer, Deus vai mudar a visão do tempo da crise. A crise, ela é especialista em nos bloquear. Você se lembra que certa ocasião Jesus estava no lugar deserto? Jesus estava no lugar? Jesus estava no lugar deserto. E de repente Jesus olhou e perguntou aos discípulos, a um dos discípulos, aonde nós podemos comprar pão? Um virou a ele e disse, Senhor, não tem pão, e o dinheiro também que tem não dá. Jesus não perguntou quanto tinha, Jesus perguntou aonde poderia comprar. Só os vivos, aonde poderia comprar? Mas o discípulo falou, o que tem não dá. Jesus perguntou aonde poderia comprar. O lugar era? Só os vivos comigo, bora lá. O lugar era? De repente, um discípulo saiu de perto, para não ser influenciado com a matemática, porque tem horas, só entre nós, que não dá para você, desculpa os irmãos da área contábil, mas tem hora que não dá para ficar no 1 mais 1. Eu não sei se aqui em Santo André acontece isso, mas da onde eu vim tem muitas horas não dá para ficar no 1 mais 1. Mas bora. O discípulo saiu, e de repente quando ele sai, ele vai andando no meio da multidão, e daqui a pouco ele dá um grito, e ele diz, mestre! Todos os demais olharam e disseram, o que está acontecendo? Está aqui! Eu imagino Tomé olhando e dizendo, quem? Imagino Pedro sanguíneo falando, o que está acontecendo com esse louco? E os demais discípulos olhando, sem entender, um olhando para o outro, dando um toque, ninguém entendia. E ele gritando, mestre, está aqui um rapaz que tem o quê? O lugar é? Tem o quê? Ele tem 5 pães e 2 peixes. O Tomé olha e fala assim, quanto? 5 pães e 2 peixes. O outro fala assim, pensando que está falando com algo sério. O outro fala assim, está ficando louco. Porque a crise é especialista em falar para você, é pouco, não vai dar, não vai alcançar. Mas aí ele disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. A crise, o lugar era completamente desapropriado para qualquer experiência. O rapaz entendeu a instrução. Ele tinha 2 escolhas. Primeira, ele poderia pegar aqueles pães e comer, e estava tudo certo, porque o pão era dele. O pão era dele. O pão é seu. Você come do jeito que você quiser, você fala o que você quiser, o pão é seu. É seu. Mas ele olhou para aquela situação e falou, se o mestre está pedindo, eu vou entregar. A minha pergunta, se eu estivesse lá, seria,
o que esse pão vai mudar no meio do deserto. Claro, é óbvio. Mais de 5.000 pessoas. A minha pergunta ia ser: o que isso vai fazer diferença? É claro. É claro. Não tem nada demais. Mas ele que entregou. O problema não é você perguntar. O problema é você não se movimentar quando Deus te leva para os lugares desertos de crise da vida. Aí Jesus pegou os pães, orou, deu graças e chamou os 12 e disse: pega pão e peixe para vocês servir essa multidão. Todos pegaram pão e peixe com medo. Todos pegaram pão e peixe com... Pode falar com coragem, não precisa ter medo não, é só eles que estavam. Todos pegaram pão e peixe com... Pergunta bem forte, por quê? Todos tinham medo do pão faltar. Claro, aqui em Santo André ninguém come, mas crente tem fama de comer demais. Aqui vocês não comem não, vocês são tudo educados. Mas por onde eu passo aí tem lugar que dá até medo. Crente come. Aí quando pegaram os pães, todo mundo pegou uma porção. O Tomé foi lá e pegou o dele. Pá, bonito, todo mundo pegou. Aí Jesus fala assim: agora vocês vão nos grupos que estão sentados e distribua. Ó, deixa comer à vontade. Todo mundo deu uma risadinha. Vai dar errado. Aí começou a entregar. O Tomé, quando começou a entregar, rapidinho aqui, ó, entregava assim, ó. Ele nem queria ver. Pega. Só faltava jogar. Só que ele foi entregando, o povo foi puxando, e ele viu que o que estava na mão dele não acabava. Não, você não entendeu o que eu estou falando. O que duvidou, vou falar aqui para ver se já pega. O que duvidava, que tinha certeza que ia dar errado, quanto mais ele entregava, mais tinha pão na mão dele. Ele nem abriu o olho porque tinha medo de faltar e falou: não quero nem ver, eu não quero nem saber o que está acontecendo. Ele só ia passar esticando o braço assim, deixando o povo puxar. E o povo ia puxando, ia avançando em cima do pão e do peixe, e não ia saindo da mão dele. Ele ia vendo aquilo, e quando ele abriu o olho, ele já tinha alimentado o grupo dele todinho. Aí ele vai voltar de novo, porque Jesus falou: deixa comer à vontade. Aí ele volta de novo, ele fecha o olho e vai entregando mais outra vez. E o povo vai comendo, vai comendo, vai comendo. E ele está vendo que o pão está do mesmo jeito da hora que ele pegou da mão do mestre. Pastor, o que o senhor está falando? O lugar é totalmente desapropriado. O lugar é totalmente o contrário de qualquer coisa. Mas, pastor, o que o senhor está dizendo? A crise estava dizendo: não vai dar certo. O lugar é deserto. Vai todo mundo passar vergonha aqui. Vai todo mundo ser envergonhado dessa vez. Eu sei, o lugar literalmente é deserto. Mas Jesus entrou ali e falou assim: eu quero que todo mundo coma até se fartar neste lugar deserto. A crise é especialista em dizer que vai acabar. A crise é especialista em dizer que não vai ter. A crise é especialista em dizer que terminou. Mas há um Deus dos céus que está dizendo hoje: se tiver pão e peixe na casa, todo mundo vai comer e não vai faltar. Não vai. Olha para quem da sua direita e esquerda, me ajuda a pregar. Diga a ele: ela, se a crise é especialista em roubar tua fé. Fala, fala. Não, fala com coragem, porque você tinha mais vontade de falar isso. Fala para ele: para ser a crise é especialista em roubar tua fé, irmão. Aí, todo mundo comeu. O lugar era? Jesus vai chamar um por um para prestar conta e contar como foi. Irmão, você não está entendendo. Você já imaginou o relatório de cada um? Falando: mestre,
No meu grupo tinha um povo ali que comeu, e ainda tem pão aqui na minha mão. O que é isso que está acontecendo? Aí o outro vinha e falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas o pão está do mesmo jeito que eu saí daqui, está do mesmo jeito, e está todo mundo cheio. E o peixe, tem peixe aí? Porque o peixe é pior ainda, era só 2. Tem peixe do mesmo pedaço que eu peguei, está aqui na minha mão ainda. Tem peixe ainda aqui, e na minha também, e na sua. Só entre os 12 já era para ter acabado, mas eles começaram a dizer: Senhor, ainda tem, não está faltando, está do mesmo jeito que o Senhor fez. Pastor Marco, o que o Senhor está dizendo? Eu vim nesta noite dizer a você: Deus não precisa de nenhum lugar propício para fazer um milagre. Não. Deus não precisa de nenhum ambiente melhor para fazer milagre. Não. Deus é especialista em nos colocar nos lugares desertos. É, pastor, sim, é no lugar deserto que Deus quer mostrar para mim e para você que Ele é o eu sou. Eu sou o quê? Ele é o eu sou, provedor da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida. Eu não sei se tem um para rir nessa palavra. Deus não precisa mudar o ambiente para te abençoar. Eu quero, muitas das vezes desesperado, ser humano que sou, fazer coisas. Eu me lembro de um dia, eu estava na faculdade e eu precisava pagar as mensalidades atrasadas. O secretário chegou e me parou e falou assim: Marco, se no próximo sábado você não pagar, você não vai conseguir entrar, porque o seu cartão vai bloquear automaticamente. E eu falei: não, fica tranquilo, próximo sábado eu pago. Ele: não, mas não é uma, tem que pagar todas. Eu falei: fica tranquilo. Dentro de mim eu estava desesperado. Aí eu peguei e fui embora para casa triste. Entrei no metrô triste. E quando eu estou chegando em casa, a semana toda eu fazer um trabalho, prestei um trabalho. Quando eu esperava receber na sexta-feira, o meu patrão falou assim: não tenho dinheiro para te dar. Eu falei: tá tudo bem. Mas dentro de mim eu estava triste. Aí no sábado eu me arrumei e fui para a faculdade. Mas eu sabia que o cartão não ia passar. Quando eu estou caminhando pelas ruas, andando, cabisbaixo, indo, eu estou andando e de repente uma voz falou assim: vira essa rua aqui. Eu virei. Quando eu viro aquela rua, tinha um papel, tipo papel de pão, um negócio enrolado. E eu andando 5 da manhã para dar tempo de abrir o metrô, eu peguei e comecei a chutar aquele papel, fui chutando e fui andando, falando com Deus, triste, angustiado, envergonhado. E aí eu chutando aquilo, a voz pegou e falou assim: pega esse pacote. Aí eu falei assim: se é verdade, né? O que esse papel, esse lixo está fazendo lá nas ruas do Canadá? Não é normal ter papel no chão? Então ainda se tem, as pessoas abaixo jogam no lixo. Eu peguei aquilo na educação de ter o próximo cesto de lixo e jogar fora. Quando eu baixei para pegar aquilo, e eu estou ali, a voz falou comigo: abre o pacote. Eu comecei a abrir aquele pacote. Quando eu abri o pacote, tinha um embrulho com plástico, e a voz assim: tira o plástico. Quando eu fui tirar o plástico, era um pacote de dinheiro que estava todo enrolado ali dentro. Eu olhei para aquilo e falei: o sangue de Jesus tem poder. De quem será que é isso? Aí eu voltei, aonde eu comecei a chutar aquele papel, para ver se não é do vizinho, se tinha alguma coisa. Só que na onde eu estava ali não tinha casa, naquele pedaço. Eu comecei a olhar desesperado, falei: imagina se alguma coisa acontece, uma polícia, sei lá. Tudo começou a passar na minha cabeça. Aí a voz falou para mim: conta quanto tem aí. Quando eu comecei a contar o dinheiro, eu comecei a chorar. Por quê, pastor? Porque tinha as 4 prestações da faculdade e tinha ainda o dinheiro do metrô do mês para eu poder ir. Pastor Marco, o que o senhor está falando? É na hora da crise que Deus é especialista em se apresentar e mostrar quem Ele é. É na hora da crise que Deus é especialista em falar: entra aqui, porque eu estou nesta causa. Eu estou debaixo de uma palavra para dizer: o Deus que conhece as nossas sementes, Ele não vai deixar a crise te acabar, a crise te humilhar. Eu cheguei na escola, o secretário já estava me esperando. Aí ele deu fez um olharzinho meio assim, né? Tipo assim: não vai passar. Aí eu cheguei na catraca, botei o cartão, estava travado. Ele falou: eu te avisei. Eu falei: mas eu estou com o dinheiro para pagar.
Ele, todas? Eu falei, todas. Ele, sério? Eu falei, sério, porque ele sabia da minha realidade. Eu falei, está tudo aqui. Aí ele pegou aquilo, contou, falou, ainda não entra, porque na hora que abrir a parte financeira eu mando chamar você. Eu naquele dia eu aprendi que Deus não precisa mudar a geografia para manifestar o que nós precisamos. Me ajuda a pregar e já vou caminhar a outro ponto. Quem está perto de você, diga a ele, a ela, é nessa geografia que Deus vai manifestar o cuidado dele para mim e para você. Fala aí para duas pessoas, se você puder. Pastor, na onde? É na hora da crise que Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Tem uma pessoa para crer nesta mensagem nesta noite. Tem duas pessoas para receber esta palavra na hora da crise. O profeta está passando, ele não fala nada. Ela falou: o credor vai levar os meus 2. A crise fez a mulher ficar tão desesperada que ela se apresentou falando: eu estou endividada. Ninguém falou nada. Na hora da crise você tem que aprender a fechar a boquinha, porque na hora da crise você sai falando para os ventos. E a tua palavra tem? Tua palavra tem? Está na hora da crise. Fica quietinho. Aí a mulher: o credor vai levar? Ninguém perguntou. Aí ele falou assim: o que eu posso fazer para te ajudar? O que é que tem em casa? Meu marido, teu servo. Ela, querendo jogar na cara. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, por isso que eu posso pregar. Meu marido, teu servo fez. Parece que eu vejo ela falando: fez isso. E o Senhor sabe que ele temia Deus. O que tens em casa? O que eu posso fazer para te ajudar? O problema é que na hora da crise, ela é especialista em roubar a nossa colheita por meio das nossas palavras. Se o profeta falasse para ela se a verdade, ele fez isso mesmo. Olha, que Deus seja contigo, que Deus te abençoe. Nosso ministério reconhece tudo que fez. Ela já estava recebendo o reconhecimento na terra, e o galardão que precisava acabou. Tem alguém aqui ou já foi embora? Tem horas que você espera uma palavra de agradecimento, de elogio, e Deus não permite sair. Pergunta forte: por quê? Porque Deus não quer te abençoar somente com esta palavra. Deus quer entregar algo maior por você de recompensa. Você tem que parar de ser mimado. Ai, não falou nada para mim. Deixa para outro dia isso. O pastor termina esse negócio. Aí ela pegou, e ele não falou da recompensa. Ele falou: o que você tem em casa? Ela falou assim: não tenho nada na minha casa, a não ser um vaso de azeite. A crise é especialista em fazer você subestimar o que Deus precisa para operar um milagre na sua vida. Ela é especialista. Eu me lembro de uma ocasião, de uma certa ocasião, que eu precisava alugar uma casa para eu morar. Quando eu cheguei para alugar, eu não sei porque eu estou contando esse testemunho hoje, mas quando eu cheguei para alugar aquela casa, eu gostei. E o rapaz falou assim: para você alugar essa casa, tem que pagar 4 aluguéis, assim, tal. Eu olhei para ele, eu tinha 1,5. Aí eu falei assim: quanto tempo para pagar? Ele: não, paga agora, para o senhor pudesse pegar a chave e tal. Eu olhei e falei assim: o senhor me dá 24 horas? Aí ele: claro, mas não pode passar disso. Eu falei: não, 24 horas. Já vou dar um depósito para o senhor agora aqui. 24 horas eu trago. Aí eu peguei, dei o dinheiro, tudo que eu tinha para ele. Saí dali, entrei no carro, a crise entrou do meu lado, gritou: como você vai fazer para pagar? Vai passar vergonha. Na hora eu fiquei quieto.
Eu me calei. Falei, tem 24 horas. E o relógio começou a voar. De repente eu me lembrei de quando Jesus falou assim. Eu estou sentindo uma graça dos céus aqui para liberar essa mensagem. Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto vai lá falar com o teu pai. Eu entrei e fechei a porta e comecei a falar com Deus. Só que naquele dia, pastor Jonatas, eu comecei a falar com Deus. Eu fui orando, eu falei, eu só saio daqui na hora que a provisão chegar. Eu não vou sair daqui enquanto Deus não mandar o corvo, mandar a viúva, mandar o anjo, mandar o que Ele quiser. Eu só vou sair na hora que a provisão chegar. Eu me tranquei dentro daquele quarto e ninguém tirava eu de lá. Batiam na porta: você não vai comer? Eu não queria comer. Você não vai beber? Eu não queria beber. Eu e Deus ali dentro, eu orando com o Senhor, eu falando com Deus, porque a crise é especialista em tirar de nós aquilo que Deus usa para fazer. Olha bem para mim, que Deus usa para fazer milagre. Você tinha tanta fé para orar, para fazer tantos propósitos com Deus, mas na hora da crise, todos nós ficamos fracos. Ai, eu estou sem força para orar. É nesta hora que você tem que pegar a botija de azeite, é nesta hora que você tem que pegar o vaso. Não é na hora que está tudo bem, não. Na hora do oba-oba tudo vai, meu irmão. É na hora que o negócio aperta, não tem ninguém do lado, eu não preciso ir para lá ou para cá, não. Entra lá no quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Pastor, não está mudando nada. Fica até mudar. Pastor, não está acontecendo. Fica até acontecer. Foi Jesus quem disse que aquele que bate, abrir-se-vos-á. Sabe por que não está abrindo? Porque a crise tirou de você a ousadia de bater na porta. Sabe por que não está acontecendo? Porque a crise conseguiu ofuscar de você a fé. Eu vim aqui hoje na autoridade dos céus trazer uma mensagem para você. Deus está dizendo: eu vou operar um milagre com a porta fechada na tua vida. Que é isso, pastor? Sim, eu sei que nós gostamos de portas abertas, eu sei que nós amamos quando Deus escancara, mas existem momentos da vida que Deus fecha a porta. E aí, pastor? O mesmo que abre e ninguém fecha é o mesmo que fecha e ninguém abre. E quando Deus fecha a porta, para quê? Deus fecha a porta para fazer milagre na nossa intimidade. Deus fecha a porta para fazer milagre nas quatro paredes. A porta está fechada, não é para desespero. A porta está fechada para livramento. A porta está fechada de proteção. A porta está fechada porque Deus está guardando e está dizendo: eu quero entrar neste ambiente e eu quero ser Senhor de todas as coisas. Manda os seus 2 filhos irem na casa dos vizinhos pegar as vasilhas vazias. Você conhece a história? Quando os meninos foram nas casas, os meninos trouxeram um relato dizendo: mãe, se na nossa casa o negócio está difícil, na casa de fulano nem azeite tem. Ó como é que está de vasilha vazia, ó. Olha, esse daqui, olha o quanto que tem de vasilha dele. Olha esse outro. Mãe, a coisa lá está pior do que na nossa casa. Olha bem para mim, você está achando que está acabado para você? Tem gente que queria estar onde nós estamos. Tem gente que queria vestir o que nós vestimos. Tem gente que queria comer o que nós comemos hoje. Tem gente que queria andar no carro que nós andamos. Pastor, que o senhor está dizendo? É isso que eu estou te falando. Tem gente que queria ter a vida, está fazendo campanha para ter a vida que você tem, para ter o status que você tem. Que é isso, pastor? Bate na casa do teu vizinho que você vai. Ah, mas não é isso que aparece, não. Por fora no Instagram tá tudo lindo, vai ver por dentro. Que o senhor está dizendo, pastor? Ainda tem azeite na tua casa? Deixa eu fazer uma pergunta: o que é que você tem aí para Deus fazer um milagre na tua vida? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí para Deus? Para terminar, o profeta falou: entra, fecha a porta. Olha aqui para mim, para terminar rapidinho. O que era mais prático?
já que é para distribuir para os vizinhos, para na frente da casa, vai trazendo as vasilhas e vai liberando. Sim ou não? Sim ou não? Mais prático. Para ali, vai, já vai indo. Mas Deus falou: não, o que eu vou fazer é com a porta fechada. Eu tranquei dentro daquele quarto e falei: só sai quando Deus mandar. Aí amanheceu o dia e eu ali orando, eu falando com Deus. Chegou uma hora que a crise gritou no meu ouvido e falou: não vai adiantar, você vai ser envergonhado. E de repente eu estou vendo a hora passando, está quase chegando na hora, quando faltava em torno de 20 minutos para completar o tempo de eu ligar para o homem, o telefone da minha casa tocou. Aí quando tocou, alguém gritou assim: abre a porta, abre a porta. Eu falei: por quê? Chegou o quê? O que chegou? Eu estou em oração, me deixa aqui. Não, Deus já respondeu a oração. Eu falei: como assim? A pessoa estava não sei na onde, Deus mandou ela ligar dizendo: chama o pastor porque ele está orando e Deus está mandando eu falar o que é que ele precisa. Olha bem para mim, eu não estou contando o que eu li para ninguém não. Deus está querendo no meio desta porta fechada mostrar para você o cuidado extraordinário dele. Quando a mulher fechou a porta, Deus estava dizendo: eu vou ensinar você, mãe, a ensinar os seus filhos a depender de mim. Em tempo de portas fechadas que nós deixamos o maior legado da manifestação de Deus na nossa casa. Em tempo de portas fechadas é que nós ensinamos quem é Deus na nossa casa. Deus está nesta noite falando com homens e mulheres aqui dizendo: eu vou descer no meio da tua casa com a porta fechada. Os maiores milagres. O problema, e nós vamos orar, o problema é que a crise conseguiu tirar de nós a confiança de que o Deus que fez no passado é o Deus que ainda faz nos dias de hoje. Nós gostamos do arrepio, e eu também gosto, você sabe que eu gosto. Nós gostamos do pulo, e eu também gosto. Nós gostamos do movimento, você sabe que eu gosto, e do lugar. Mas tem horas que Deus chama a gente para dentro do quarto e fala: vem comigo. Vem comigo. Quantos precisam de um milagre de Deus na sua vida? Fica de pé. Eu estou sentindo uma graça dos céus. Eu não sei se você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir de novo. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir agora. Mamãe, em certa ocasião, precisava fazer uma viagem e ela não buscou as passagens. Enquanto ela reuniu os filhos para orar, Deus mandou 3 seres na porta da minha casa com a passagem. Eu não tenho dúvida, e o meu irmão mais incrédulo que era, ele fala até hoje, fala assim: só pode ser os anjos de Deus que veio aqui. Eu não sei se você acredita nisso daqui. Eu precisava fazer uma cirurgia. Eu preguei, acabei de pregar um dia. Eu terminando de pregar, no meio de todo o mover, eu comecei a sentir uma dor. E quando eu saí, um médico que estava na igreja falou assim: vai para o consultório, vou fazer um exame no senhor. E eu fui fazer. Quando eu fiz, ele falou assim: o senhor precisa operar urgente. E eu peguei e falei para ele assim: pode marcar a cirurgia? Ele falou assim: mas eu não posso fazer, um amigo que vai fazer. Eu falei: faz. Eu não tinha dinheiro. E ele falou assim: pastor, tem que pagar, é particular. Eu falei: pode marcar, é o melhor médico. Eu falei: é o melhor que eu preciso. Pastor, pode pôr, pode fazer. Aí ele falou assim: então o senhor está ok de pagar tudo? Eu falei: vai, faz. Eu falei: Deus, eu estava no teu altar, da onde vai vir
isso daqui agora. Quanto precisa? 25 mil. Eu falei, eu vou fazer. Ele, então tá bom, tá amanhã cedo assim. Falei, fechou. Eu numa dor lascada. Um amigo que estava comigo, o pastor Brito Júnior, estava do meu lado. Ele olhou para mim, 25 mil. Eu virei para ele, eu falei, se descansa. Ele, você deve estar ficando louco. Eu falei, se vou ficar louco com você duvidando do meu lado, já estou com dor, fica quieto. Quando eu estou ali calado, esperando, tentando a dor passar, meu telefone toca. Eu fui atender, derrubei e falei, pega o telefone. Aí ele falou assim, fulano de tal. Eu falei, você atende? Quando eu atendi, ele falou assim, quero falar com o pastor. Eu falei assim, está te ouvindo? Ele falou, pastor, eu estava aqui na minha casa sentado e uma voz falou para mim, se liga para ele. E eu falei, e aí, irmão? E ele falou assim, pastor, não quero oração não. Eu estou ligando para o senhor porque eu senti que o senhor está precisando de socorro hoje. O que o senhor precisa? Eu falei assim, irmão, está na mão de Deus. E não falei nada. Ele falou, pastor, eu vou fazer algo agora. Veja se é o suficiente para o que o senhor precisa. E se não for, o senhor me manda uma mensagem. Eu falei, tá bom. E falei desse jeito, não falei o que era, não falei nada, fiquei quieto. Falei, tá bom. Quando eu peguei e abri aquilo, foi abrir o aplicativo. Quando eu abri, era exatamente o que precisava para fazer toda a cirurgia, pagar tudo. Eu olhei para aquilo, virei para ele, falei assim, olha aqui o que acabou de chegar. Ele falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, é na hora da crise que Deus é especialista em operar milagres. Eu não estou pregando prosperidade, eu estou falando de milagres de Deus na tua vida. Eu acredito num Deus que cuida dos teus. Eu acredito num Deus que cuida dos teus. Eu acredito num Deus que cuida dos seus. Eu não sei se você pode levantar suas mãos aos céus, pastor, que o Senhor está dizendo, hoje aqui Deus vai visitar pessoas. Hoje aqui os anjos do Senhor vão ser direcionados para socorrer pessoas. Hoje aqui Deus vai mover os céus. Ei, irmã, não se assuste quando Deus surpreender você com a vitória que você espera. O homem, não se assuste quando Deus surpreender você com a vitória que você espera, porque há um Deus dos céus que está perguntando, o que é que você tem ainda para eu fazer o milagre? O que é que você tem aí para eu fazer? Tem alguma coisa para mostrar para Deus aí? Tem alguma coisa? Tem um pouquinho de fé para mostrar? Tem um pouquinho de esperança para mostrar? Se tem alguma coisa, eu vou te dar alguns instantes, somente para quem precisa de um milagre. Faça alguma coisa perante os céus. Reaja no meio dessa luta. Joga esse desânimo de lado, joga essa incredulidade de lado, joga essa dúvida de lado. Eu ativo a tua fé, eu ativo a tua confiança, eu renovo hoje a tua força. Vamos! Vamos! Ninguém vai tirar o que é teu. 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 Eu estou tomado na graça para dizer, ninguém vai tirar o que é teu. Ninguém, oh meu Deus do céu. Tem uma graça de Deus aqui. Tem uma unção dos céus aqui. O rimanda araba. Eu vou deixar você reagir do jeito que você sabe. Reaja, crente. Reaja. 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 Se você tem uma causa para colocar diante de Deus, se você tem uma causa precisando de um milagre urgente, por que você não sai do teu lugar reagindo e corre aqui no altar e deposita esta causa no altar? Porque você não sai daí e vem correndo para o altar, colocar esta causa diante de Deus, colocar essa situação diante de Deus? O que foi que tirou a tua fé que antigamente você corria para o altar? O que foi que tirou a tua fé que antigamente você confiava no altar? O que foi que tirou a tua fé que antigamente você tinha certeza do altar? Vem pro altar. É no altar que nós colocamos as nossas causas. É no altar que nós colocamos o nosso azeite. É no altar que nós depositamos o que... Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas há um Deus dos céus que tem tudo o que você precisa.
ao Deus dos céus que tem tudo que você precisa. Isso, vem para a guerra, vem para a oração, vem para quebrantamento, vem para a busca. Isso, vem para o tudo ou nada. Entra para o tudo ou nada com Deus. Entra para o tudo ou nada com Deus. É nisso que eu acredito. Eu acredito numa fé violenta. Eu acredito numa fé ousada. Eu acredito numa mega fé. Eu acredito numa mega fé. Eu acredito numa mega fé. Receba de Deus essa graça. Receba de Deus esta autoridade. Receba de Deus hoje. Receba de Deus hoje. Receba de Deus hoje. Tudo que está na tua vida paralisado, eu dou ordem que se movimente agora. Eu dou ordem que se movimente agora. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Começa a movimentar. 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 Vai, entra na oração. Entra do jeito que você sabe. Se apresenta para Deus. Chora para Deus. Isso. Peça para Deus. Implora. Oh meu Deus do céu. O que bate abre-se-vos-á. O que procura acha. O que clama a Deus responde. Deus não vai desamparar. Oh meu Deus do céu. Ai, ora. Eu vou deixar você falar com Deus. Eu vou deixar você apresentar o que você tem. O que você tem, apresenta. O que você tem, coloca diante dele. A tua fé não será ofuscada. A tua fé não será ofuscada. Oh meu Deus do céu. Espírito do medo, espírito da insegurança, espírito da incerteza, sai do nosso meio, porque hoje o milagre da porta fechada vai acontecer aqui. Hoje o milagre da porta fechada. Aonde tiver uma vasilha vazia, começa a ser cheio do azeite. Começa a ser cheio do azeite. Eu libero azeite sobre a tua vida, azeite sobre os seus negócios, azeite sobre a sua casa, azeite sobre as suas finanças, azeite sobre o teu ministério. Azeite. Aonde tiver uma vasilha vazia, começa a ser cheia do azeite agora. Não haverá espaço para você sair daqui hoje. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai liberar os milagres extraordinários, os milagres extraordinários, os milagres aí no teu lugar. Se tem vasilha vazia, seja cheia dessa vasilha, seja cheia pelo poder. Isso. Faça essa canção a sua oração. Fala para Deus. Fala para Deus. Solta a tua voz. Tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite aí, tem azeite dos céus aí.
receber. Tem milagre de Deus vindo ao teu encontro. I wind the flies from one destabia. Tem anjos de Deus vindo ao teu encontro. Rebanto de la sábia. Enquanto nós estamos orando aqui, eu via como que azeite de Deus que te envolvia, Senhor, que te cercava. O Senhor Deus falou para mim assim: diga, minha filha, que eu, Senhor, estou fazendo tudo novo acontecer. Tudo novo acontecer, tudo novo acontecer. A tua história será infinitamente melhor do que você possa imaginar. A tua história será infinitamente maravilhosa. Você não imagina o que Deus vai fazer através de você. Porém, a noite que se chama hoje é uma noite de encontro para a tua vida. Tu és escolhida pelo Senhor, tu és separada pelo Senhor. As vozes tentam te destruir de qualquer maneira, mas hoje Deus te pega pela mão e fala assim: ó, eu sou o Senhor que te guardo, eu sou o Senhor que te protejo, eu sou o Senhor que te sustento. É Deus quem provê na tua vida, é Deus quem realizará na tua vida, é Deus que abençoará a tua vida. Você terá para dar para muitos e não tomará emprestado. Seja fiel ao Senhor, caminha com o Senhor, nunca vai faltar azeite na tua botija. Receba de Deus essa porção que desce, receba de Deus esta palavra. Manda dizer o Senhor dos exércitos nesta casa. É com a porta fechada que os milagres acontecem. Pastor, fechou! Chegou a hora do milagre. Mas duas coisas aconteceram com a porta fechada. Deus operou esse milagre extraordinário. Mas certo dia Deus fechou a porta da arca, pastora. E depois de 1 ano e meio, Noé pegou o corvo, abriu a janela e soltou. O corvo, quando viu a oportunidade, ele voou. 1 ano e meio, o corvo comeu e não faltou nada. O corvo bebeu e não faltou nada. A porta fechada da arca, lacrada, não faltou nada, nem para o corvo, nem para o elefante, nem para ninguém. Na primeira oportunidade, era para o corvo ir e voltar trazendo a notícia, trazendo um ramo da oliveira. O corvo viu, gostou e ficou. O problema não é o que Deus faz com a porta fechada. O problema é o que nós fazemos quando a janela se abre. O problema não é o que Deus faz com a porta fechada. O problema é o que nós fazemos quando a janela se abre. Por quê? O corvo foi e não voltou. O Noé ficou esperando. O que era para o corvo fazer, pastor? Nós vamos terminar. Era para o corvo ir lá na oliveira, pegar o ramo da oliveira e trazer para o Noé e depositar dentro da arca, dizendo assim: aguenta só mais um pouquinho, porque já tem terra seca esperando você ali. Só que o corvo preferiu ir quando a janela abriu e comer a primícia que não era para comer. Passar do tempo, Noé pegou a pomba e soltou a pomba. A pomba foi, pegou o ramo da oliveira, ó, e a pomba voltou, porque a janela está aberta. Ela voltou. Quando ela voltou, ela trouxe para Noé a primícia da terra,
e depositou dentro da arca. O problema não é o que Deus faz com a porta fechada. O problema é o meu coração quando a janela se abre. Que isso? O corvo representa aqueles que recebem, come, bebe, a janela abre, ele voa e não volta mais. Mas aqueles que têm um coração de pombo, eles comem, bebem, voam. Quando vê a oliveira, eles trazem para a arca dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque tem colheita de Deus esperando todo mundo ali. Eu não sei se você está preparado para receber, mas eu estou como profeta dos céus para liberar esta palavra. Deus vai abrir uma janela para você, e você vai fazer como quem hoje? Como um corvo ou como a pomba? Você vai comer ou você vai trazer para a arca dizendo: daqui o que é do Senhor, daqui o que pertence. Tem oliveira esperando todo mundo ali. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que Deus faz com a porta fechada eu já sei. Agora o que eu vou fazer quando a janela se abrir para a minha vida? O que vamos fazer? Corações, o ingrato e o grato. O tempo passou. O profeta um dia está na beira do riacho. Deus falou assim: fica tranquilo. Deus chamou os corvos e disse: pega carne e pão e traga para o profeta na beira do rio. O que Deus queria fazer? Fechar a pendência do mundo espiritual com o corvo na beira das águas. Quando o corvo viu aquele monte de água e o homem de Deus esperando a provisão, o corvo se lembrou do que era para ter feito lá atrás e não fez no altar de Deus. Eu sei que você não ouviu isso, porque Deus está falando comigo aqui. Tudo que é para eu fazer para Deus eu não faço. Posso fazer a volta que for. Aqui você sabe disso. Você pode dar a volta que for. Vai chegar uma hora que você vai esbarrar naquilo de novo. Hoje à noite, eu quero convidar você a fazer a sua adoração da porta fechada. Olha bem para o pastor Marco. Eu sei da unção do Senhor. E eu tenho temor. Eu não tenho problema para conduzir este momento, mas eu tenho temor para fazer esse momento. Enquanto nós estamos pregando, eu vinha com uma outra mensagem. Eu ia falar de Joel. Eu vim com a mensagem de Joel, meu coração queimando. Quando eu subi, Deus falou comigo: eu tenho um milagre da porta fechada para operar. Eu tenho temor para fazer isso, muito temor. Mas hoje você vai fazer uma oferta no altar do Senhor, do seu azeite. O que tens em casa? O que você tem? Escuta o que eu vou dizer para você. Se você pode pegar algo especial para Deus, se você pode pegar algo especial em prol da sua vida, da sua empresa, da sua família. Pastor, eu tenho feito tantos propósitos. Não é questão do propósito. Você vai fazer uma oferta da botija no altar do Senhor. Você vai fazer algo com Deus, aquilo que Deus provocou em você. Você viu que a nossa administração hoje, o Espírito de Deus conduziu de uma outra forma, de um outro estilo do pastor Marco pregar. Porque eu sei que está tendo uma liberação de Deus aqui. Se você precisa fazer essa oferta botija no cartão, saia do teu lugar e venha aqui fazer com o cartão de débito, de crédito. Pastor, eu vou fazer no meu cartão uma oferta especial. Eu vou direcionar algo. Deus sabe, o lugar não é propício. Eu sei que tudo às vezes é desfavorável para nós. Faça o teu melhor para Deus. Sai do teu lugar se você vai fazer a sua oferta, teu dízimo. Venha aqui ao altar fazer. Pastor, eu vou fazer via Pix. Você pode fazer agora. Quero que você pegue o teu melhor para Deus agora. Você vai separar a tua adoração. Você vai separar o teu dízimo. Você vai separar o teu melhor para o Senhor. Você vai agora lançar a Deus o que a Deus pertence. Faça agora a tua adoração ao Senhor. Escute enquanto você está fazendo esta oferta. Você que está online conosco e queira fazer esta oferta, faça agora também online, da onde você estiver. Se você vai fazer a oferta,
Você vem até o altar trazer, depositar da forma que você tem. Pastor, eu vou fazer no meu cartão de crédito, eu vou passar algo. Deus tem me movido a fazer algo pela fé. Faça isso agora com o Senhor. Faça entre você e Deus. Sai do teu lugar e vem. Não é mais é algo profético que você está fazendo. É algo profético que você está liberando. Tudo dizia não, mas hoje a voz está dizendo faça. Deus está dizendo faça. Se alguém mais vai fazer via online, você pode fazer aqui no QR Code. É o tempo de você entregar o teu dízimo, entregar a tua adoração. É o tempo de você honrar o altar do Senhor. É o tempo de você viver o milagre do Senhor. Eu sei do Deus das maravilhas. Eu sei do Deus de milagres. Eu sei do Deus que opera. Eu sei do Deus que faz além. Não é do muito pedir, é daquilo que está no teu coração. Tem pessoas aqui que têm oferta que Deus tem conduzido você a fazer. Faça ao Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Se tiver mais alguém, venha. Que Deus abençoe e prospere a tua vida. Que Deus abençoe e prospere a tua casa. Que Deus abençoe e prospere a tua família. Que Deus abençoe e prospere os seus negócios. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te abençoo no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus para receber o pastor Jonas. Aleluia. Quantos recebendo de Deus nessa noite essa palavra? Eu quero que você aplaude o Senhor com toda a tua força. Queridos, nós estamos encerrando. As quinta-feiras têm sido quinta-feiras poderosas. Então eu quero te desafiar você a motivar todas as quinta-feiras a trazer mais pessoas. Motivar aquele irmão, aquela irmã que precisa de uma palavra que saia direto do altar do Senhor. O pastor Marco Rosa vai estar ainda continuando essas quinta-feiras. E nós vamos estar aqui debaixo dessa unção de Deus. Eu quero te desafiar nessa hora. Eu quero que você fique de pé, nós já vamos estar encerrando. Eu quero te desafiar nessa hora você a entender o que Deus tem para essa estação. E o Senhor tem nos marcado com palavras, o Senhor tem nos marcado com direcionamentos. E nós precisamos entender o que Deus tem para essa estação. Queridos, domingo nós temos o nosso culto às 10 da manhã. Você não pode ficar de fora, você não pode perder nosso culto poderoso. Nós também estamos com o nosso curso, queridos, o nosso curso toda segunda-feira, um curso poderoso. Meu Deus do céu, eu estive com o pastor Júnior ministrando uma aula sobrenatural. Se você quer, se você deseja de fato ter uma construção no ministério, presta atenção, olha para mim. A geração de hoje não sabe o que é chamado. A geração de hoje acha que chamado é luz, câmera e ação. A geração de hoje acha que ministério é um show, um espetáculo. Então nós não estamos nos preparando para entender a vontade de Deus. A geração de hoje está se preparando para o dia que Deus vai deixar eles famosos. Mas eu vou te dizer, nesse curso ministerial você vai entender como funciona a parte espiritual, como funciona a parte da alma, do corpo, quais são os primeiros passos. Você precisa pedir para Deus o direcionamento para essa nova estação. Porque, pastor, hoje eu estava falando com um pastor no WhatsApp. Nós estávamos falando de uma ligação e ele falou: pastor, a geração de hoje, elas não valorizam mais igreja, pastor. Elas valorizam eventos, ela valoriza luzes, ela valoriza estrutura. Elas não sabem mais o que é unção, o que é poder, o que é milagre. Elas acham que poder e milagre é uma igreja cheia. Deixa eu dizer uma coisa: poder e milagre é um crente cheio da presença de Deus. Então, deixa eu dizer, você não pode perder o curso ministerial.
você precisa se matricular, você precisa fazer parte desse tempo, porque o Senhor está te chamando para algo que ainda você vai viver no futuro. Então venha em nome de Jesus. E eu quero encerrar nessa noite, eu quero pedir para que no final desse culto, os pastores estejam, os pastores e os líderes me ajudam, estejam lá no fundo, na saída, e nós vamos ungir a tua vida, nós vamos ungir a tua mão, porque essas quintas-feiras você precisa sair daqui levando uma unção de Deus para a tua história. Então os pastores vão estar lá no final, você pode sim usufruir do nosso café, mas você vai receber essa unção de Deus, amém? Então eu vou estar encerrando, levanta suas mãos. Pai, nós te agradecemos essa noite por essa palavra, e sabemos que o azeite que o Senhor colocou dentro de nós, ele é suficiente para multiplicar, ele é suficiente para fazer abundar nas nossas vidas todas as bênçãos que o Senhor tem para liberar. Sabemos que o inferno não vai escravizar a nossa casa, os nossos filhos, Senhor, as dívidas não vão roubar o propósito. Então, Senhor, ó Pai, nós te pedimos que nessa noite a tua unção venha se multiplicar sobremaneira sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada homem, de cada mulher, e nós abençoamos, Senhor, nessa quinta-feira de agosto, a tua igreja viver o sobrenatural, que venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você aplaude o Senhor, que você cumprimente o irmão aí. Deus te abençoe até domingo, em nome de Jesus.